Fala, torcedor gremista. Amanhã, sábado, é o dia da grande decisão do nosso charmoso gauchão, nosso querido Campeonato Gaúcho, onde nós, gremistas, estamos em busca do heptacampeonato. Será uma marca histórica. Vamos igualar a nossa marca histórica de vitórias de gauchão consecutivas e buscando, e quem sabe, ano que vem, superar e fazer com que nós tenhamos uma nova marca histórica. Antes de falar sobre como vai entrar, como será o jogo amanhã, o que eu espero do que será a partida, como que vão entrar posicionados Juventude e Grêmio para o jogo de ida no Alfredo Jaconi. Antes de falar disso, eu já vou pedir para vocês darem o like aqui no vídeo, para se inscrever, para sempre receber essas atualizações aqui com relação ao nosso Grêmio. Bueno, pessoal, então no jogo de amanhã em Caxias do Sul, que claro, será aí um jogo aí bastante nervoso, né? As duas equipes aí que chegaram à final, Juventude e Grêmio, com dois treinadores gremistas na beira de campo, o Roger Machado e o Renato. Vejam só, o que eu imagino que será mais ou menos a dinâmica da partida. Primeiro ponto que eu quero destacar é assim, ó, a disputa não vai ser decidida amanhã. Amanhã é o primeiro jogo, depois vai ter o jogo de Porto Alegre, que daí vai ser daqui a uma semana na Arena do Grêmio. Eu acho muito improvável que nós tenhamos um resultado definitivo. O que eu quero dizer? Se um dos dois times ganha de 3-0, o jogo praticamente se define. A disputa, né? Eu acho muito difícil, porque as duas partidas, os dois times, melhor dizendo, contam já com o jogo da volta. O Renato, ele é um treinador muito pragmático, muito prático, ele sempre pensa no todo da coisa. Então ele está pensando certamente no que tem que fazer amanhã para sair bem já para o segundo confronto. Ele está pensando no todo do confronto. E o time do Juventude, com certeza, tem essa mesma característica, porque foi assim que atuou contra o Internacional, né? Nosso co-irmão aqui, né, que de novo, terceiro ano seguido não chega na final, né? Falar em co-irmão, hoje eu tô com a camisetinha aqui, ó, cor grenar. Vamos provocar o pessoal de Caxias, a cor do time do Caxias, o rival do Juventude. Vamos provocar a papada de Caxias do Sul aí. Mas então é o seguinte, assim, gente, tem algumas questões que me preocupam bastante e que eu acho que são a dinâmica do jogo. Então vejam só. O Grêmio tende a tentar ficar com a bola, né? Tentar tocar passes, tentar ficar mais no campo ofensivo. Isso é exatamente o que o Juventude conta. Isso já é uma coisa que me preocupa. O Internacional também tem essa característica de tentar jogar no campo do adversário. E o Juventude montou uma estratégia que justamente pegou o Internacional aí, porque justamente fez uma pressão muito forte no meio de campo porque identificou que tinha ali uma fragilidade. O Grêmio tem essa mesma fragilidade. O Grêmio tem um problema muito forte de marcação no meio de campo. E eu não tenho nenhuma dúvida. Que o Juventude, a partir do técnico Roger Machado, vai de novo forçar a mão ali. Eu tenho certeza que os jogadores do Juventude vão fazer uma pressão em bloco na saída de meio de campo do Grêmio. Porque isso funcionou contra o Internacional, isso funciona contra o Grêmio. Eu digo mais, no primeiro turno, o Juventude, quando jogou contra o Grêmio na Arena, fez isso, recuou o time, mas não recuou demais, como fazem a maior parte das equipes do interior do estado, porque também às vezes falta um pouco de qualidade. O Juventude tem mais qualidade do que a média dos times do interior, né? Naquele jogo aqui, então, que o Grêmio ganhou só de 1-0, recuou o time, mas manteve uma linha de meio marcando e, principalmente, 3 jogadores posicionados pegando forte a saída do jogo do Grêmio para tentar roubar e já sair no contra-ataque, que no caso era o Gilberto, centroavante, o Eric e o... me fugiu o nome aqui, e o... ótimo jogador do Juventude, que é o Lucas Barbosa. Eu acho jogador bem promissor, assim, acho um bom jogador. E contra o Inter, no caso, jogou o Carioca também, né? Jogou a Edson Carioca. Aí, no lugar no caso do jogo do Grêmio foi o Eric, e contra o Inter eles botaram o Carioca, Edson Carioca na esquerda. E no caso do jogo contra o Inter também, eles tinham também o Jean Carlos no meio, que é um jogador bem interessante.
um articulador que carrega bem a bola. Então, eles pegam esse bloco aqui, né, de meio, e eles fecham ali Então, contra o Grêmio na Arena, isso até deu certo, porque o Juventude foi melhor em muitos momentos, mas faltou mais qualidade na finalização, né? E foi um jogo difícil, o Grêmio ganhou de 1-0 num gol de escanteio, que foi um gol de cabeça do lateral Fábio, que é uma coisa assim inusitada. Então, foi um jogo onde eles fizeram um bom enfrentamento contra o Grêmio aqui, e contra o Inter a gente sabe, dominaram o jogo em Caxias do Sul, e aqui em Porto Alegre eles foram melhor, dominaram o primeiro tempo, e no segundo tempo fizeram um jogo suficiente para levar para os pênaltis. Então, assim, o time do Juventude é um time que tem muita força física para dar o combate direto. Os jogadores do Grêmio têm características diferentes. E aí eu vou fazer, de novo, às vezes eu faço umas críticas aqui à imprensa, né? Mas quando eu faço, eu não faço genérico, eu aponto. Eu não sou genérico, eu não sou genérico. Eu sou analista aqui, né? Por exemplo, eu tava vendo agora o Ribeiro Neto, que é um comentarista super cultuado, que dá opiniões interessantes muitas vezes, mas ele falou, eu ouvi ele dizendo que o time do Grêmio é um time físico, que os jogadores do Grêmio têm características mais físicas do que técnicas. Meu Deus do céu! É o contrário completo. Claro, ele fez a exceção ao Gustavo Nunes, que realmente esse não é físico, é técnico, isso é verdade. Mas assim, gente, o PP, por exemplo, o volante, está muito mal fisicamente. Ele se mantém no time porque ele tem uma boa qualidade de passe. Ou seja, o Renato mantém ele no time porque ele tem qualidade técnica e não física. Pavon tem qualidade até física, mas ele é mais técnico. Cristaldo, ele só é técnico, não é nada físico. Vamos pegar assim, o Vila Sante, é bem físico, sim, mas para um volantão, vamos dizer assim, aquele volante pegador, não é tão físico assim. Ele não é aquele volante, aquele camisa 5 clássico que, sabe, fortão pegador, tipo Dinho, o Wallace, enfim, né? Não é. O Diego Costa, sim, um centroavante de força. Então, é um absurdo completo. O time do Grêmio tem uma característica mais de tentar ser técnico do que físico. Isso é óbvio, até vou dizer a vocês, tá? Até na defesa, o Grêmio tem jogadores meio técnicos, isso até me preocupa. Por exemplo, o Jeromel, que é um ídolo eterno nosso, ele tem jogado mais na parte técnica do que física. Na parte física ele tá mal, na verdade, né? Tá machucado, agora machucou, vai jogar o Rodrigo Lee. O Rodrigo Lee é físico, né? Nada técnico, erra todos os passos. Aí é complicado, né? Mas assim, ó, o Juventude com certeza vai usar essa força física para pressionar os jogadores do Grêmio na sua saída. E isso, ó, algumas certezas que eu tenho. O Juventude vai fazer uma forte marcação no meio de campo. Tenho certeza. O Juventude vai fazer forte marcação na saída do Grêmio. Tenho certeza. O Juventude vai atacar no lado esquerdo de defesa do Grêmio. Não tenho dúvida. Tô falando, não tenho certeza, né? Desculpa, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Por quê? O Grêmio tá sem lateral esquerdo. Machucou o Reinaldo, machucou o Reinaldo, foi expulso o Mike, que é o reserva, e aí talvez jogue o Wesley Costa, que nem se sabe se ele vai jogar. Alguns estão cogitando que vai entrar alguém de volante, algum volante ali. Eu não vejo muito essa perspectiva, viu? Ou vai botar, por exemplo, isso eu vi várias pessoas comentando, vai botar o Fábio ali. E eu acho que o Fábio não poderia, eu não faria isso, eu acho um erro crasso. O Fábio marca muito mal e ele também não é um grande apoiador, ele cruza bem, mas ele tem dificuldade até para chegar. Quando chega, ele cruza bem. É rapaz, não bate um gol, mas cruza bem. Inclusive, se ele for entrar, eu espero que ele entre na direita e daí o João Pedro vai para a esquerda. Porque se ele tem, para mim, uma única característica positiva, que é o cruzamento, ele não pode ficar lá do esquerdo, né? Tem que ficar lá do direito para cruzar. Então, assim, né? Então, são certezas que eu tenho. E, na minha opinião, o Grêmio... É claro que o Grêmio, se puder, tem que atacar o adversário. Até porque tem uma espinha de time que é mais ofensiva do que defensiva. Só que assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Juventude conta com isso. Conta que o Grêmio vai tentar atacar para tentar pressionar a saída de bola. E assim, gente, não é só o que eu acho da minha cabeça, o que eu acho que faz sentido. Para analisar esse tipo de coisa, gente, a gente tem que analisar na prática. E aí, nesse caso, que eu tô falando, como é que foi contra o Grêmio e como é que foi nos dois jogos contra o Inter. Esse é o maior parâmetro. E jogou dessa maneira que eu tô falando. Então tem tudo para repetir agora. Por outro lado, o Juventude costuma ter dificuldade quando joga contra os times do interior. Perdeu pro Brasil, empatou em casa contra o Caxias, Grená. Então assim, porque quando tem que propor o jogo, o Juventude tem mais dificuldade. Quando tem que fazer uma troca de passes ofensiva, tendo maioria no campo, tem dificuldade. Porque o Juventude tem um problema, que tem um time forte, rápido, mas não tem jogadores tão habilidosos. Eu falei aqui do Jean Carlos, eu acho um jogador habilidoso. Tem o Nenê, que
Não sei se vai jogar, ele ficou um tempo parado. Eu acho que não é um jogo muito pra ele, mas ele certamente vai entrar durante a partida. O centroavante Gilberto é muito forte, marca na saída, chuta em gol. O time do Juventude chuta muito de fora da área, inclusive, né? Mas só que esses jogadores, assim, o Lucas Barbosa eu acho um bom jogador, mas Edson Carioca é um jogador que tem habilidade. Mas nenhum deles é um virtuoso, nenhum deles tem uma qualidade de drible como tem como o Gustavo Nunes, o Pavon, o próprio Cristaldo. Não são jogadores muito dribladores, né? E isso faz falta quando o Juventude joga contra times que não têm o mesmo tamanho de Grêmio e de Inter. Aí é complicado, não consegue ficar parado. Parado não consegue ficar mais posicionado defensivamente, porque um time de menor estatura não vai lhe atacar tanto. E aí quando tem que propor o jogo tem de ter um pouco mais de dificuldade. Não é à toa que o Juventude classificou em quinto lugar no Gauchão. Mas fez bons jogos, eu vi alguns jogos, fez bons jogos, né? Mas tinha dificuldade contra os times menores. Contra a dupla Grenal, faz essa proposta de fazer um contra-ataque, o que já é esperado, só que com uma marcação que pega do meio campo para cima, a saída de bola do adversário, faz uma boa marcação, faz um jogo reativo com muita qualidade. Eu já vou dizer para vocês, assim, no Campeonato Brasileiro, o Juventude vai ter alguma dificuldade com essa tática, na minha opinião. Na minha opinião, o Juventude tem que contratar. Mas isso é uma outra coisa. Aqui é para pensar como é que vai ser o jogo do Grêmio. Então, eu acho que o Grêmio, é claro que vai tentar propor o jogo quando puder. Mas eu quero fazer um alerta aqui. Eu espero que o Renato não coloque o time do Grêmio em bloco para atacar o Juventude no seu campo de ataque. Porque se der contra-ataque demais para o Juventude, vai dar problema. A defesa do Grêmio tem erros assim, gravíssimos. Tem problemas de marcação no meio de campo, onde só o Vila Sante tem marcado. Tem problema com o Rodrigo Eli. Tem problema nas laterais, na marcação. Tudo isso vai ser muito bem explorado pelo Juventude de Roger Machado. Por isso que quando atacar, eu espero que posicione algum volante sempre mais atrás. Os dois laterais não podem subir ao mesmo tempo. Porque se der muito campo para o Juventude vir e atacar com força, com velocidade, o Grêmio vai se complicar. E eu tenho certeza absoluta que o Roger conta com isso. Ele conta com isso e com razão. E eu espero que o Renato não caia nessa armadilha. Mas pode ser que caia. Essa é a minha principal preocupação. Mas eu acho que é um jogo dificílimo. E eu acho que o Grêmio tem que jogar pra, assim, vencer da maneira que der. Se der um empate, tá bom também. Apesar que empate, eles empataram contra o Inter no primeiro jogo e eliminaram aqui, né? Mas o Grêmio tem que voltar numa boa condição. Não precisa se preocupar em ganhar com elasticidade, não tem nada disso. Ser pragmático lá é importante. Ser pragmático. Então acho que o Grêmio não pode ficar esperando o Juventude, é claro que não. Pode fazer um jogo ofensivo, mas sem subir demasiadamente em bloco pro campo do Juventude. Porque eu acho que no contra-ataque o Juventude faz gol no Grêmio. Faz gol. Eles têm o suficiente para fazer gol no Grêmio. A nossa defesa tem muitas fragilidades, né? E eu acho que, assim, acho que vai jogar o Wesley na esquerda. Eu acho que a escalação não vai ter grandes surpresas. O Rodrigo Eli, né, o Diego Costa, né, o Cristaldo, enfim. Mas é isso. Então eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas eu acho que o Grêmio tem condições de fazer um bom resultado. E aí vamos ver como é que vai ser o segundo jogo, né? Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dessa partida? O que vocês esperam? Quais são os receios de vocês? Enfim, comentem mais aí. Deem like nesse vídeo, se inscrevam. A gente se fala amanhã aí, jogo decisivo. Vai ter vídeo, evidentemente. A gente se fala até lá e dá-lhe Grêmio.